Boa noite a todos. Hoje a palestra será sobre o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Os itens de 1 a 4, os últimos serão os primeiros e a missão dos espíritas. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, já começa este capítulo do Evangelho com um ensinamento de Jesus que está no livro de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. E também tem citação da parábola da festa de núpcias. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores que cada um receberia 1 denário por dia, mandou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, vendo outros que permaneciam na praça, desocupados, disse-lhes: Ide também vós à minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles foram. Ele ainda saiu na 6ª e na 9ª horas do dia e fez a mesma coisa. E saindo pela 10ª hora, encontrou outros que lá estavam sem fazer nada, aos quais disse: Por que permaneceis aí ao longo do dia sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide também vós à minha vinha. Chegando à tarde, o senhor da vinha disse ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que só tinham vindo à vinha pela 10ª hora, aproximando-se, receberam 1 denário cada um. Vindo, por sua vez, os que tinham sido os primeiros contratados, acreditaram que se lhes dariam mais, mas não receberam mais que 1 denário cada um. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos só trabalharam 1 hora e tu pagas o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas por resposta disse a um deles: Amigo, eu não te fiz injustiça. Não combinaste comigo 1 denário por tua jornada? Toma o que é teu e vai. De minha parte, quero dar a este último tanto quanto a ti. Então, não me é permitido fazer o que eu quero? Ou o teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Sobre este trecho, os trabalhadores da última hora, que nós vamos ver hoje. Nós vamos saber quem são esses trabalhadores da última hora e por que os últimos serão os primeiros. Bom, reclamaram por causa do denário, reclamaram porque os trabalhadores reclamaram, o salário. Bom, o salário para os inativos na seara do Senhor, quem não tem direito a este salário, a este denário? Porque já foi dito no início, o reino dos céus é semelhante ao pai de família, Então, quem são os trabalhadores que não têm direito aos salários na seara do Senhor? São aqueles que não estão à disposição do Senhor. São aqueles que foram chamados e não trabalharam por preguiça. Quem pratica atos culposos, atenta contra a vida de seu irmão, calunia, blasfema contra o Senhor. Esses têm que recomeçar e aguardar. Mas como assim? Bem, tragamos para o nosso dia a dia. E a vinha, os trabalhadores da vinha, a vinha é a seara de Jesus. Os trabalhadores somos nós.
Os trabalhadores da última hora somos nós. Já já nós vamos ver sobre isso. Mas por que não teríamos direito? Ora, se a gente é tantas vezes chamado, nós somos tantas vezes chamados para trabalhar na seara do Senhor, na vinha do Senhor. E demoramos tanto para atender a esse chamamento. Demoramos tanto para atender esse pedido. Hoje aqui estamos, aprendendo novamente, relembrando os ensinamentos do Cristo. Mas quantas oportunidades nós já perdemos? Quantas vezes nós fomos os trabalhadores inativos? Aqueles que foram chamados, por exemplo, na praça. Nós estávamos na praça desocupados, mas a gente fala assim, eu vou me matar de trabalhar por quem eu não conheço. Ora, hoje nós estamos um pouquinho mais maduros emocionalmente, um pouquinho mais maduros, inclusive quanto às leis de amor e caridade de Deus, que Jesus veio trazer à terra até nós. Mas nós deixamos de trabalhar muitas vezes e ainda hoje deixamos de trabalhar por preguiça, pura preguiça. E ainda praticamos muitos atos culposos. Por que, então, teríamos o nosso pagamento? Por que teríamos honras e glórias? Se nós não fizemos por merecer? Então nós temos que aguardar, recomeçar o nosso trabalho na seara de Jesus e aguardar este salário, este recebimento, né? Para os inativos na seara do Senhor ainda, quem pode ter direito? Quem pode ter direito a esse salário? Quem está à disposição do Senhor sempre esperou ser chamado. Mantém-se apto. Quem é convidado e aceita o convite do trabalho na seara de Cristo. Sim, conforme disse Constantino, o obreiro da última hora tem direito ao salário. Sim, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto de preguiça ou de má vontade. Então fica bem claro que nós receberemos sim tudo aquilo que nos foi prometido, as bênçãos de Deus, nós recebemos todos os dias, mas notem, quando nós fazemos o bem a alguém, o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos. A gente se sente bem, a gente se sente melhor do que antes e a gente pega gosto pela coisa. Quando a gente aprende a auxiliar sem atrapalhar, a auxiliar de fato, a amparar, a auxiliar uma senhora que a gente nem conhece na rua, mas que está carregando um peso danado nas sacolas, a gente virar e falar, deixa eu te ajudar. Isso é uma forma de auxílio. Vamos dividir o peso e ajudar aquela senhora a chegar com as sacolas no ponto de ônibus ou no carro. Ora, quando a gente faz isso, uma boa ação, nós nos sentimos melhor, nós nos sentimos úteis. E é esse o segredo. Quando a gente se sente útil, a gente toma gosto e a gente começa a auxiliar mais vezes. E a gente começa a ver situações onde a gente pode auxiliar as pessoas. E aí a gente esquece da gente, nós esquecemos de nós mesmos, das nossas dores. Como diz uma vez uma mensagem que eu li, um amigo chorava sua dor. Eu guardei a minha dor no bolso e fui consolá-lo. É bem isso.
exatamente o que Jesus pediu. Que nós pensássemos primeiro no outro. Amai ao próximo como a ti mesmo. Ora, se alguém está sofrendo na nossa frente, vamos parar tudo, ouvir e procurar ajudar. Não é? Estaremos sim fazendo um pouquinho do reino de Deus aqui na terra. Aos pouquinhos a gente vai se melhorando e ajudando a tudo à nossa volta melhorar. Porque não são só as pessoas que sempre a gente serve de exemplo para alguém, positivo ou negativo, mas sempre tem alguém nos observando. Então que sejamos exemplos positivos, né? E aí, chega na última hora, a gente está com preguiça, a gente não vai, não quero saber, não, deixa, não, a pessoa se vira, ou eu preocupo comigo primeiro, não quero saber de nada além das coisas que eu quero. E aí, será suficiente dizer à última hora: Senhor, eu empreguei mal meu tempo, aproveita-me até o fim do dia e farei um pouco da minha tarefa e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Será suficiente dizer isso? Não. Não, porque Ele responderá. Ele responderá: não tenho trabalho para ti no momento. Desperdiçaste teu tempo, esqueceste o que aprendeste. Não podes mais trabalhar em minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás até mim, e eu abrirei meu vasto campo, e poderás trabalhar nele a qualquer hora do dia. A vinha está pronta, esperando por nós. O campo precisa ser arado. Cadê os trabalhadores para arar esse campo? Estamos aqui. Depende de nós, o nosso próprio melhoramento. Depende de nós, o melhoramento das pessoas que estão à nossa volta. Sim, agora há pouco eu falei, nós sempre servimos de exemplo para alguém. Sempre tem alguém nos observando. Sejamos exemplos positivos. Sempre. Reflitamos, todos nós aqui somos trabalhadores da última hora. Todos viemos quando chamados, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação, para esta encarnação. Ou seja, tem alguns mais jovens, tem outros mais velhos. Nós fomos chamados para essa encarnação. Mas há quantos séculos o Senhor nos chamava para a sua vinha sem que nós aceitássemos o convite? Somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal, uma experiência terrena. Nosso espírito é eterno. O corpo perece. Nós reencarnamos sucessivas vezes para aprimoramento de nossa alma, para melhoramento moral. Como fazer isso? Lutando contra as nossas más inclinações, lutando contra a preguiça que nos assalta de vez em sempre e vencendo, fazendo com que os ensinamentos de Cristo realmente calem fundo em nossa alma, calem fundo em nossas consciências e possamos fazer o certo e ensinar as pessoas à nossa volta a fazer o mesmo. Assim, nós conseguimos. Constantino, um espírito protetor, lá em 1863, nos deu um conselho: empregai bem essas horas que vos restam
E não esqueçais nunca que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que representam para vós a eternidade. Sim. Como eu acabei de dizer, somos seres eternos. E estamos, através dos tempos, reencarnando e nos melhorando. Se nós olharmos para trás nesta mesma encarnação, nós vamos perceber, é bom que a gente perceba isso de vez em quando, que nós estamos um tantinho assim mais pacientes do que há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás. Que nós estamos um tantinho assim mais tolerantes. Que nós estamos um tantinho assim mais complacentes, mais benevolentes. Menos irritados. Sim, nós melhoramos através dos tempos. E esta encarnação só já mostra pra gente que, graças a Deus, a gente tem jeito, a gente melhora, a gente consegue se melhorar. E é o que Jesus pediu. Então, Constantino reafirma: essas horas que vos restam, aproveita essas horas que vos restam, porque a gente não sabe quando vai voltar à pátria espiritual. A gente não sabe se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser depois. Daqui a 1 ano, 10, 20, 30, 50. A gente não sabe. Então que nós aproveitemos esse tempo que nos resta. Procuremos fazer bem. Procuremos nos reconciliar com as pessoas, especialmente aquelas que nos incomodam tanto. Procuremos nos melhorar. Esse é o segredo. Se nós nos melhorarmos, estaremos, reafirmo, fazendo acontecer na terra o reino dos céus, que a gente tanto pede no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, faze de nós, Senhor, merecedores, trabalhadores da tua vinha e merecedores de todas as bênçãos que temos e de tantas outras que hão por vir. Bom, os trabalhadores da primeira e da última hora, bom, os que chegaram na primeira hora são os profetas. Moisés, todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos trabalhadores da última hora, que são os apóstolos, mártires, pais da igreja, aliás. Até a 10ª hora é nossa, né? Que depois dos sábios e filósofos, estamos aí. Espíritas, nessa lida, tentando nos melhorar e conseguindo inúmeras vezes em vários aspectos. Então ficou bem claro, Moisés, os iniciadores, antes de Cristo, foram os trabalhadores da primeira hora. Eles vieram, não tinham Cristo como exemplo. Eles ensinavam, falavam das maravilhas dos céus ao povo, sem ter a referência do Cristo. Aí, o profeta veio, o Consolador prometido depois, mas antes, aquele Filho do homem que viria ensinar como tudo funcionaria, que viria ensinar como viver. Ele veio, ensinou, exemplificou. Cabe a nós segui-lo. Ele é nosso mestre, ele é nosso modelo, ele é nosso guia. Jesus aguarda um pouquinho mais do nosso esforço para que possamos avançar um pouquinho mais em direção a Ele.
E qual a missão dos espíritas? Qual a nossa missão? Bem, espíritas são todos simpatizantes do espiritismo, tá? Embora tenhamos sido batizados em diversas outras igrejas, todos somos cristãos. Todos seguimos Jesus, seus ensinamentos, seu evangelho de amor e caridade. Cada um com sua cota maior ou menor de débitos e de êxitos. Mas cada um dando de si a Jesus, oferecendo o que há de melhor ao outro, conforme Jesus pediu. E a missão dos espíritas, qual é? Divulgar a reencarnação, que é por onde se explica praticamente tudo o que nós temos dúvidas, e a consequência do bem e do mal. Porque nós sabemos, está na nossa consciência, quando estamos agindo de acordo ou contrários às leis de Deus. Está implícito na nossa consciência. Então, nós temos que divulgar e fazer também, sacrificar hábitos, trabalhos e ocupações fúteis. Sim, em prol do outro. Porque se a gente sacrifica certos hábitos, ou seja, ficar horas na internet, olhando sabe-se lá o quê? Que não seja útil, né? Que não seja um estudo, uma pesquisa, que não seja uma mensagem edificante. Simplesmente olhando aquelas bobageiras, aquelas bobagens que o povo costuma postar. Quem nunca perdeu horas na internet vendo essas coisas? E se a gente pegasse apenas uma dessas horas e dedicasse a outra pessoa? Visitar um doente, visitar um amigo que a gente não vê faz tempo, uma pessoa que era de nosso convívio, mas que estamos afastados há algum tempo e que a gente sabe que a pessoa não está lá tão bem. Emprestar o nosso ombro, nosso ouvido. Né? Não precisa ajudar não é só financeiramente. A gente tem tantas formas de ajudar. E se a gente fizer ao outro exatamente aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, está tudo certo. Ainda a missão dos espíritas, pregar o desinteresse aos avaros, aquelas pessoas que seguram. Como dizia minha mãe, atravessava o rio Cuiabá com 2 sonrisal na mão, chegava do outro lado de sonrisal inteirinho. Pois é. Pregar a abstinência aos devassos não é fácil, gente. Pregar a mansidão aos tiranos e aos déspotas, aos tiranos domésticos, aos déspotas. Não é fácil fazer isso. E como Erasto disse, palavras perdidas, eu sei. Mas não importa. Faz-se mister, regueis com vossos suores o terreno onde tendes de semear. Nós temos a obrigação, sim, de lembrar, olha, será que é desta forma? Nunca enfiando o dedo na ferida, né? Sempre, será que você está agindo certo dessa forma? Vamos raciocinar. Será que é assim mesmo que tem que acontecer? É assim mesmo que você tem que agir? Olha,
Vamos fazer diferente. Por que você não tenta fazer assim? A pessoa vai, ei, lá vem a conversa. Alguém nos ouve. Um dia, a sementinha é plantada. Um dia, essa pessoa relembra aquilo que a gente falou e resolve, depois de tanto sofrimento, colocar em prática. E a quem levar a palavra divina? Se é nosso dever, então vamos lá. Nós temos que levar a palavra divina a quem? A todos. Absolutamente todos. Aos grandes que a desprezarão. Aos eruditos que exigirão provas do que estamos falando. Aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque sabem que os ensinamentos do Cristo é que realmente confortam, é que realmente fazem nos sentirmos bem. Arme-se a vossa falange, disse Erasto, de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ou seja, trabalhai na vinha de Jesus, fazei o bem, insuflai bons pensamentos, bons hábitos. Gente, a gente não dá um conselho ruim a um filho nosso, não é verdade? A um pai, a uma mãe, a um irmão. Pois somos todos irmãos em Cristo. Que conselho estamos dando aos nossos irmãos? Em diversas situações. Se nós modificarmos um pouquinho a cada dia, um pouquinho, gente, ao fim de alguns meses, olhando para trás, nós vamos ver que mudança para melhor em nós. E é esse o objetivo. E como se reconhecem então os bons espíritas? Os bons espíritas ensinam e praticam a verdadeira caridade. Olha que muitos espíritas já sucumbiram nessa missão e continuam. Muitos de nós continuam sucumbindo, mas outros tantos continuam se esforçando e fazendo de si uma pessoa melhor a cada dia. Os bons espíritas ensinam e praticam a verdadeira caridade, ou seja, praticam aquilo que falam, aquilo que ensinam. Se às vezes dá uma escorregada, é às vezes, porque ainda somos todos muito imperfeitos, muito falhos, porém estamos no caminho. Os bons espíritas levam consolo aos aflitos. Tem desinteresse pessoal, preocupam-se primeiro com o outro para depois preocupar consigo. Ah, não, olha, agora eu não tenho tempo, eu tenho que almoçar, tá? Depois a gente conversa. Depois pode ser tarde para determinada pessoa. A gente não sabe o que é que se passa na cabeça dela. E se a pessoa chega até nós pedindo ajuda, larguemos tudo e ajudemos. Esqueçamos da nossa fome um pouquinho. Esqueçamos do nosso lazer, do nosso descanso. E vamos lá. Vamos enxugar lágrimas. Vamos abraçar. Gente, o abraço é o encontro de dois corações. O abraço é tão bom. E a gente transmite energia. É uma recarga de energia muito grande quando a gente abraça com carinho de fato. Os bons espíritas praticam a abnegação e amam ao próximo. Fazem as coisas desinteressadamente. Fazem porque amam. Fazem porque gostam. Que nós possamos ser bons espíritas, que nós aprendamos a ser bons espíritas. Temos tantos exemplos
encarnados, desencarnados, e temos muitos exemplos. Chico Xavier foi um que morreu ou desencarnou recentemente. Vocês sabiam que o Chico, ele veio com a missão de escrever pouco mais de 200 livros? Sabem quantos ele psicografou? No caso, ele veio com a missão de psicografar, não de escrever, né? Vocês sabem quantos livros Chico psicografou? Se não me engano, 413. Se não me engano, é 400 e alguma coisa. E ele veio com a missão de psicografar 200 e poucos livros. Imagina quantas lágrimas ele secou, quantas mães ele consolou, quantas pessoas, através da energia dele, se sentiram melhor apenas em vê-lo de longe. Ele emanava luz e emana até hoje. Exemplos físicos também temos, exemplos mais próximos de nós também temos. Erasto disse: reconhecê-los-eis, os bons espíritas, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Conhece-se o bom espírita através do esforço que ele faz por domar as suas más inclinações. O espírita, com certeza, não é perfeito. Quem dera. O espírita, ele está no caminho, se esforçando. Que Deus abençoe esse esforço. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigada.